Plantão mega urgente. Arrascaeta vai passar por cirurgia após fratura na clavícula e pode ficar fora da Copa do Mundo. Boto detona a arbitragem e cita hematomas de jogadores do Flamengo após empate na Argentina. Técnico Leonardo Jardim fica surpreso e chateado com primeira expulsão da carreira. Treinador entrou em campo justamente para apaziguar a situação e acabou recebendo o vermelho numa arbitragem desastrosa da Conmebol. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou deixar o link aqui para você adquirir seus pontos e concorrer a 2 milhões de reais no Pix do Milhão. É a nova ação em homenagem ao Dia das Mães. E hoje quem adquirir pontos ganha 50% de cashback. O link está aqui no comentário fixado e na descrição. Bom, uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Vamos falar do empate de ontem na Argentina. Flamengo que pecou muito no segundo tempo, desperdiçou muitas oportunidades, poderia ter saído de lá com a vitória, mas o que foi o destaque do jogo foi a arbitragem, né? Destaque negativo, podemos dizer assim, a péssima atuação do chileno Piero Mazza. E acho até que mais importante do que o jogo em si, que foi a situação do Arrascaeta. E já é o nosso primeiro assunto, é o principal do vídeo. Arrascaeta será submetido a uma cirurgia para a correção da fratura na clavícula direita nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Todas as orações, pensamento positivo, né? Se apegue aí à sua fé para que dê tudo certo aí em relação à situação do uruguaio, que retornou ao Brasil com a delegação após passar por exames no hospital local lá na Argentina, próximo ao estádio do Estudiantes. Inclusive, você acompanha imagens aí na tela da chegada do Arrascaeta. A equipe responsável pelo procedimento cirúrgico será formada pelos especialistas Márcio Schiffer, Bruno Tebaldi, além de Fernando Sasaki, que é o chefe do departamento médico do Flamengo. O clube ainda não havia batido o martelo, mas divulgou a decisão oficial na madrugada. Com isso, o camisa 10 será desfalque nas próximas semanas. Você acompanha aí o Arrascaeta, chegou ao Rio muito abalado, e eu conversei com o doutor Héctor Pelerano. Ele é fisioterapeuta, apaixonado por esporte, e ele falou o seguinte: olha, esse prazo de recuperação, né, é entre 6 semanas ou 45 dias. Esse é o prazo mínimo. E ele disse: olha, recentemente eu liberei um paciente com a mesma lesão do Arrascaeta para retornar ao jiu-jitsu com 3 meses de pós-operatório. Ele fala que são esportes diferentes, né? O futebol e o jiu-jitsu. E aí a recuperação de cada atleta é muito relativo, né? Mas ele acha que o Arrasca retorna antes da Copa do Mundo, por não ter histórico de lesão, por se cuidar, por ser aí um atleta de alto nível. O médico afirma que se não fosse ano de Copa do Mundo, considerando a cautela que o Flamengo adota na recuperação de seus atletas, a Arrascaeta provavelmente voltaria a jogar com pelo menos 8 semanas. Ele afirma que será feito aí um esforço em prol do Mundial e a recuperação pós-cirúrgica é bem mais rápida que o tratamento conservador. Eu, inclusive, perguntei ao Dr. Héctor Pelerano se essa questão aí da recuperação pós-cirúrgica, né? Ele vai lá, vai fazer a cirurgia hoje aqui no Rio de Janeiro, com médicos capacitados, se essa recuperação pós-cirúrgica é mais rápida do que uma recuperação de um tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia. Ele disse, sem sombra de dúvida, é uma fratura completa e dependendo aí do tipo, não resta dúvidas quanto ao tratamento cirúrgico ser mais eficaz e mais rápido. Gente, essa lesão coloca em risco aí a participação do meia na Copa do Mundo. O Uruguai estreia no dia 15 de junho
contra a Arábia Saudita. No ano passado, em um caso semelhante, o meia Montoro, do Botafogo, fraturou a clavícula durante o Mundial Sub-20 com a seleção argentina. Ele demorou 41 dias para voltar a jogar. A gente está falando de um jovem jogador, tá? Comparando aqui as idades, o Montoro, na época, tinha ali 20, 19 anos, e o Arrascaeta já tem aí mais de 30, né? Deixa eu ver aqui a idade exata do Arrascaeta, só para informar o torcedor, né? Arrascaeta tem 31 anos. 31. Sabia que ele tinha mais de 30, né? Mas tem 31 anos aí o Arrascaeta. Cara, que tristeza essa lesão aí do uruguaio após uma temporada mágica em 2025, né? Sendo artilheiro, garçom da equipe e talvez vivendo o seu melhor momento em 2026. Ele que não começou muito bem ali com o Filipe Luís, o Leonardo Jardim, dando aquele gás ali, ajudando, né, o uruguaio. E uma lesão em um lance bobo, né? Pode deixar aí o craque fora da Copa do Mundo por seu país e sem atuar pelo Flamengo por 2 a 3 meses. Vamos torcer, gente, vamos torcer muito, vamos ter fé, vamos pedir a Deus aí para que ele volte antes do tempo, para que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Muita força aí. Georgian de Arrascaeta, o nosso 10, o maior estrangeiro que já passou aqui pelo futebol brasileiro. Bom, a gente segue aqui falando sobre os efeitos da arbitragem, né, que causaram no jogo de ontem, nesse empate. O Piero Mazza, ele conseguiu acabar com o espetáculo, acabou com o jogo, né? É um árbitro que ele não pode mais pegar o apito para apitar jogos da Conmebol, né? Nem da Libertadores, nem da Sul-Americana. Se a Federação Chilena de Futebol quiser continuar com esse rapaz trabalhando, aí é com o Chile. Mas não vem apitar jogos nossos aqui no futebol sul-americano, não, né? Chega. Esse rapaz já tinha operado o Flamengo contra o Racing na semifinal do ano passado, expulsou o Plata, né? E foi um tumulto danado. A gente teve problemas também no jogo contra o próprio Estudiantes, pelas quartas de final. Então eu vou te contar uma coisa. Existem árbitros e árbitros, mas esse Piero Mazza aí nunca me enganou. O Boto desceu a lenha, né? Largou aí o aço para cima da arbitragem. Ele não quis nem falar especificamente sobre o Piero Mazza. Mas ele falou num contexto, critério, arbitragem, né, como as coisas estão acontecendo. Vamos ouvir o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto. Boa noite. Esse árbitro foi o mesmo que apitou o jogo do Flamengo ano passado contra o Racing e expulsou o Plata. Sim, você acha que faltou muito critério dele hoje? Não é nada contra o árbitro, é uma questão de critério só. É isso mesmo que tu dizes. Os árbitros arbitrarem de uma forma fora da Argentina e outra forma aqui na Argentina. Nós sabemos da agressividade das equipas argentinas, a agressividade faz parte do futebol, a violência não faz parte do futebol. E compete aos árbitros porem travão nisso, não é? Não é nada contra a equipa vai jogando aquilo que lhe vão deixando. Agora há 2 lances claros de expulsão, mas claríssimos, e que o árbitro não dá o que devia ter dado e que acalmava um pouco o ímpeto dos argentinos, não é? Mas pronto, já estamos habituados a isso e isto é também uma mensagem para que isto não se transforme numa guerra. Vocês vão ler o nosso vestiário e parece que os jogadores não vieram de um jogo de futebol, mas sim de uma guerra. Tá? Como está Georgiano? Não está bem, não é? Não está bem do que tem, não está bem também psicologicamente. ¿Cuál es el primer diagnóstico y qué tiempo cree que le va a demandar? Não sei, eu não sou médico, não é? Mas segundo a literatura e segundo os nossos médicos, pode ser uma coisa para 2 meses. Sobre a fratura, o departamento médico amanhã vai fazer outros exames para ter A gente depois faz para eu não estar aqui a equivocar, porque eu não sou médico, não é? A informação que temos é que é uma fratura, ele está imobilizado. Amanhã em princípio, vão ver como é que é, se faz uma cirurgia, não sei. Você falou do lance das expulsões, mas tem a polêmica com relação ao gol do Estudiantes. Como é que vocês enxergaram o lance? Se a bola estava na... Eu não vi bem esse lance, não quero falar. Agora quero falar de 2 lances que são completamente evidentes e que um deles, é o que eu disse, o Bruno não tira a perna, era bem grave. E o árbitro nem amarelo dá. O do Royal por trás, que é vermelho direto, qualquer lance daqueles é vermelho direto. Se o árbitro arbitrasse no Brasil, ou no Peru,
No Chile, se calhar fazia de outra forma. É só isso, é porque as equipas argentinas são muito agressivas, nós gostamos dessa agressividade, mas com moderação, não é? Para não passar para a violência. O Flamengo pensa em fazer uma repressão sobre a questão do time, que a gente, óbvio, analisando, poderia ter ganho o jogo, arbitragem e tudo mais, mas o resultado que o Flamengo consegue na Argentina, com tudo que aconteceu e a posição que o Flamengo fica no grupo, a tristeza talvez pelo Arrascaeta, mas é um resultado... Sim, o resultado não é mau, não é? O resultado não é mau. Nós gostamos sempre de ganhar e podíamos ter o lance que dá o gol deles. Primeiro uma falha, vem de uma falha nossa que matava o jogo, não é? Fazia o 2-0, mas dadas as circunstâncias e até pelo posicionamento no grupo, acaba por não ser um mau resultado. Quando não se consegue ganhar e não se pode ganhar, o empate é melhor do que perder, tá? Obrigado. Opa. Aí o Boto, né? Não é nada contra o árbitro, é questão de critério. Apitam de uma forma na Argentina e outra, né, fora. 2 lances claros de expulsão. No nosso vestiário parece que os jogadores vieram de uma guerra. Ele falou, né? Estamos aqui com vários jogadores cheios de hematomas. Todos parecem que vieram de uma guerra e não de um jogo de futebol. Agressividade é uma coisa, violência é outra. Não sei porquê, mas na Argentina os árbitros conduzem os jogos de uma forma diferente. Foram 2 lances claros de expulsão que ele deixou para trás. É impossível jogar assim. Para o especialista de arbitragem da TV Globo, o Paulo César de Oliveira, os 2 lances eram para expulsão. O primeiro, na primeira etapa, o volante Farias deu uma entrada. Pô, que entrada, cara! Foi uma tesoura no Emerson Royal ali durante o primeiro tempo e foi só um amarelinho. Só um amarelo. Inacreditável. E o VAR não foi chamado, né? Lances como esse aí, o VAR tem que chamar. E teve também um lance no segundo tempo, que na opinião do Paulo César Oliveira deveria ter ocorrido aí aos 30 minutos, né? O Palácio, que já tinha cartão amarelo, deu uma entrada forte no Bruno Henrique e nada levou. Nem se levasse outro amarelo seria expulso, mas o árbitro já sabia, né? Que o Palácio tinha amarelo, então o que ele fez? Contemporizou ali, não foi entrada assim, assado, não teve força, é isso. O árbitro assinalou falta no lance, mas não puniu o jogador argentino. Para o PC Oliveira também era lance para cartão vermelho. Foi um escândalo essa arbitragem, um escândalo, tanto que o Leonardo Jardim foi expulso pela primeira vez na carreira. Olha só que loucura, gente. Leonardo Jardim ficou muito surpreso, né? Bastante chateado com o que aconteceu no jogo. Foi a primeira expulsão da carreira do técnico português. Jardim entrou em campo justamente para apaziguar ali o tumulto, toda a situação, tentando evitar com que tudo saísse do controle. Enquanto isso, o árbitro Piero Mazza, que foi conivente com diversas atitudes violentas ao longo do jogo, resolveu ser rigoroso justamente com o treinador que tentava retirar seus próprios jogadores do tumulto. É aquilo, né? O Piero Mazza, em campo, a porrada comendo, ele era um gatinho. Aí quando o Leonardo Jardim entra em campo para tentar tirar o jogador e controlar a situação, ele é um leão. Foi lá e expulsou na hora. É incrível o que aconteceu ontem. Antes de falar do jogo, tá rolando aqui embaixo promoções, né? No nosso shopping, aqui é o Shopping do Rafla, são vários produtos na rede. Você pode adquirir sem sair de casa, né? Na palma da sua mão, com apenas um clique, você escolhe o seu produto, coloca seus dados e realiza o pagamento e entrega em todo o Brasil, nas principais lojas de e-commerce do país. Inclusive, 2 coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se você comprar um produto rubro-negro, uma camisa do Flamengo como essa que eu estou usando, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal. Bom, falar do jogo, né, gente? O Flamengo, na minha opinião, fez um jogo muito consistente no primeiro tempo, apesar de ter aí feito apenas um golzinho, né, na primeira etapa. O Flamengo que teve uma articulação ali com o Samuel Lino, Bruno Henrique, num cruzamento para o Luiz Araújo. O Flamengo abriu o placar e depois tomou um empate num lance em que o Flamengo poderia ter ampliado o marcador, né? O Bruno Henrique e o Luiz Araújo ali, 2 defesas de cinema do Muslera. O Flamengo perdeu a oportunidade de ampliar o marcador e logo em seguida tomou um gol numa falha ali do sistema defensivo. O jogador do Estudiantes cabeceou sozinho.
O Rossi até tentou ali, mas a bola entrou, não teve o que fazer e ficou nisso. Aliás, o Rossi salvou o Flamengo em algumas oportunidades. No último lance do jogo, né? Ele evitou ali uma derrota. O Rossi que vem sendo muito importante na história do Flamengo. Mas não tem nada não, né? O Flamengo tem aqui o jogo no Maracanã, vai enfrentar eles aqui no Maracanã e é hora de dar o troco. O Flamengo ainda tem um jogo contra o Cusco também no Rio de Janeiro. E o próximo jogo do Flamengo será ainda fora de casa, na Colômbia, contra o Medellín. A notícia boa para o torcedor é que o Jardim terá aí alguns retornos. Lucas Paquetá, Pulgar e Léo Pereira. Bom, eu volto ainda hoje com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!